amados, tudo bem com vocês? Na nossa aula dessa semana, a proposta é pegarmos a atividade avaliativa, retomar cada uma das questões para que a gente possa tirar as dúvidas, também fazer um exercício, para que nós possamos melhorar em relação às questões de múltipla alternativa, porque as provas que vocês farão, Enem, concurso público, ou qualquer tipo de prova externa dessa, normalmente as questões são de fato de múltipla alternativa, Agora, é preciso, nos atentar para a seguinte situação. Muitas vezes a gente imagina que questões de múltipla alternativa, elas são simples, são mais fáceis, O que nem sempre é verdade, A múltipla alternativa, ela apresenta uma cilada, que na verdade, o que acontece? Quando você vai ler uma das alternativas, da múltipla escolha, popularmente conhecida como marcar X, se você não se atentar a um termo, a uma palavra, a um ponto, a uma vírgula, isso pode fazer com que você caia nessa pegadinha. Então é importantíssimo que você leia com muita atenção, que você esteja totalmente ligado e antenado em todas as palavras, para que você realmente compreenda muito bem o que o enunciado deseja, e pede, assim como identifique qualquer problema ou qualquer detalhe que cada uma das alternativas apresenta, Então nós vamos fazer esse exercício nessa semana, o que é extremamente importante, para quem vai fazer o Enem, ou qualquer outro tipo de prova, Então nós temos aqui a questão número 1, diz assim: lembrando que os conteúdos, nessa avaliação foram 2, Primeiro, as questões ambientais, que nós já vínhamos estudando há algumas semanas, e depois os grandes conflitos, principalmente os do século XX, Então, esses são os dois conteúdos que foram cobrados nessa avaliação. Então, essa primeira questão diz assim: o Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui convivem. Mas, de acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados, no Brasil. Marque a alternativa que indica esses 3 problemas, Ou seja, de todos os problemas ambientais que existem no Brasil, os 3 que pela sua posição geográfica, climática, e característica cultural mesmo, são mais comuns no território brasileiro. Então nós temos aqui poluição do solo, da atmosfera e contaminação por materiais pesados. Eles existem, Porém, por exemplo, a contaminação por materiais pesados, ele não acontece numa proporção tão grande assim, Contaminação por materiais pesados, desmatamento e a caça, Então, essa contaminação por materiais pesados aqui, apesar de existirem sim no Brasil, não são um dos 3 maiores. Depois, poluição atmosférica, queimadas e a caça, Então, essa poluição atmosférica aqui também existe no Brasil. Porém, como o Brasil é um país continental, de dimensão continental, e uma grande parte dele, ainda ser composta por áreas mais rurais, e não urbanas, comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, a países europeus, a nossa poluição atmosférica, ela não é tão grave assim, ou tão enorme quanto esses países que eu citei. Assoreamento, desmatamento e queimadas, Então, esses são os 3 problemas ambientais que você mais observa no Brasil, Esse assoreamento aqui, que é quando sedimentos, restos de qualquer tipo de material vão parar no rio, Isso acontece primeiro porque o Brasil é um país, com uma rica rede hidrográfica, Então é uma causa natural.
Também porque o Brasil é um país tropical, logo as chuvas elas são frequentes, né? Mas também porque o desmatamento ele tira da terra a cobertura vegetal que protege a terra. Então, quando você tem uma área desmatada perto do rio e, por exemplo, chove forte, aquele sedimento ele é arrastado para dentro do rio, né? Então, o assoreamento, de fato, né, ele é muito intenso no Brasil e ele se dá por fatores naturais, mas também pela ação humana, né? Então, esse é um problema realmente muito grave e muito comum no Brasil. O desmatamento, que a gente não precisa nem falar, né? Que é muito comum no Brasil, né? A questão, né, da fiscalização, ela é muito frágil no Brasil, né? E como o Brasil, ele possui áreas de mata, né? Então, o homem, ele enxerga que para obter lucros, né, com aquela terra, ele teria que desmatar, né? Então, é uma questão cultural brasileira. E as queimadas, que muitas vezes estão realmente ligadas ao desmatamento, né? Então, assoreamento, né? O assoreamento, as queimadas, deixa eu pegar o pincelzinho aqui, as queimadas e o desmatamento são os problemas ambientais mais comuns, mais encontrados no Brasil. Não que os outros não existam, né? Mas são os mais comuns. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando a obstrução dos fluxos de água e a destruição desses habitats. Esse problema é conhecido com que nome, né? Então, quando esses sedimentos eles são levados para os ambientes aquáticos, né? E acabam obstruindo o fluxo de água, né? E atrapalhando o habitat desses animais, que nome nós damos a isso, né? Nós até comentamos ali na questão número 1, né? É o assoreamento, né? O assoreamento, né, é um problema ambiental grave que existe no Brasil, que consiste em levar para esses ambientes aquáticos, né, os sedimentos que existem, né, nessas regiões, né? Então, isso pode ter causas, né, naturais, mas é intensificado pela ação humana, principalmente do desmatamento, né? As matas ciliares, que são reservas, né, ou áreas vegetadas ao redor dos rios, né, são, na verdade, mecanismos, né, de proteção do rio. Quando essa proteção é tirada, o assoreamento ele aumenta muito. E em áreas urbanas, o assoreamento ele ainda tem um agravante maior, que se o rio que corta uma cidade ele é assoreado, automaticamente essa cidade ela tem uma probabilidade maior de sofrer uma enchente, né? É o caso aqui de Santa Leopoldina, né? O nosso rio Santa Maria, ele está assoreado, né? E esse assoreamento faz com que o leito dele fique mais raso e automaticamente o transbordamento dele é mais intenso e mais comum, né? Então, o assoreamento, ele tem várias situações aí, vários problemas ligados a ele. Número 3. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar quais? Ou seja, desses problemas ambientais aqui de 1 a 5, qual deles são causados pelo homem, né? São, então, tem causas que a gente chama de antrópicas, né? Se você for fazer o Enem, é muito provável que ao invés de colocar causadas pelo homem, pode aparecer, né, causas antrópicas, né, ou seja, ligado à ação do homem no planeta Terra, né. Então, número 1, a destruição da biodiversidade tem a ver com a ação humana? Com certeza. A erosão e o empobrecimento do solo também, né? Obviamente, se você tira a cobertura vegetal que protege o solo, é claro que esse solo ele vai sofrer uma erosão mais intensa do que o normal e
automaticamente a matéria orgânica, né, que existe naquele solo vai ser arrastado, ou seja, vai causar um empobrecimento do solo, né? Além disso, a agricultura sem técnica, né, também pode causar esse empobrecimento do solo. Enchentes e assoreamento dos rios, né? É o que nós falamos, né? A enchente, ela não é diretamente causada pelo homem, mas é claro que se o homem constrói em áreas inadequadas ou causa o assoreamento dos rios, essa enchente, que é na verdade um fenômeno natural, acaba sendo intensificado, né, de uma maneira muito maior, né? Então também aqui é causado pelo homem. A desertificação, ou seja, quando o solo ele perde, né, praticamente totalmente os nutrientes, né? E ele então vira um deserto. Essa desertificação, ela é causada pelo homem, né? Pode ser. Nem todo deserto ele é causado por uma ação antrópica, né? Por exemplo, o deserto do Saara, né? O deserto do Saara, ele tem uma ligação, né, com as massas de ar, né, com a questão natural mesmo do planeta Terra. Mas existem situações em que a ação humana pode sim causar desertificação. Isso não significa, então, que todos os desertos do planeta Terra sejam causados pelo homem, né? Depois aqui a número 5, a proliferação de pragas e de doenças, né? Isso também pode ser causado pelo homem? Talvez a princípio você pense que não, né? Mas se você analisar com calma, o que acontece, né? A cobertura vegetal, né, nativa daquela região, ela tem a função de equilibrar também, né, insetos e qualquer outro tipo, né, de pragas ou doenças. Se você tira essa vegetação natural, automaticamente essa ação faz com que essas pragas e doenças, né, elas possam se dirigir, por exemplo, à agricultura, a uma outra região, e elas podem proliferar cada vez mais, né? Então, de fato, tirar a cobertura natural, né, o desmatamento, então, principalmente, ele vai causar sim a proliferação de pragas e de doenças, né, no planeta Terra. Então, na verdade, se você analisar com calma, né, você vai perceber que tanto as alternativas, né, aqui as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5, todas elas são verdadeiras. Portanto, a alternativa correta para número 3 é a de letra D, que marca aqui todas elas como verdadeiras. Número 4. As queimadas são um problema ambiental grave enfrentado em nosso país. Analise as alternativas e marque aquela que não indica uma consequência das queimadas. Então, quando nós temos queimadas aí, né, na Amazônia ou em qualquer outro local do planeta Terra, quais seriam as consequências? Então, nas opções de A a D, você vai ter 3 opções que são consequências. Mas o que eu quero que você marque é aquela que não. Fiz aqui é aquela que não corresponde a uma consequência da queimada, né? Isso aqui, gente, é uma das pegadinhas que eu falei para você, né? Das questões de múltipla alternativa. Muitas vezes você liga, né, o piloto automático em procurar a alternativa correta, aí você vai lá e lê a letra A, morte de micro-organismos que vivem no solo. Ah, sim, isso aqui realmente acontece com a queimada. Aí você vai lá e já marca a alternativa letra A. Só que, na verdade, o que eu quero aqui é a que não
a que não é uma consequência. É muito comum nas questões de múltipla alternativa aparecer assim: todas as afirmativas são corretas, vírgula, exceto. Esse exceto quer dizer todas menos aquela. Então, na verdade, aqui eu quero que você marque o que não é uma consequência da queimada. Então, a morte dos micro-organismos que vivem no solo acontece com as queimadas? Claro que sim. Você coloca fogo na madeira, na matéria ali orgânica, nas folhas, todos os micro-organismos que são importantíssimos para o solo também são queimados. Um exemplo muito típico disso, muito comum, são as minhocas, né? As minhocas, elas têm um papel fundamental, né, no equilíbrio do solo, porque é através delas, né, que o oxigênio, ele consegue penetrar, né, nas partes mais interiores do solo, e isso ajuda muito na fertilidade do solo. Então, quando você coloca fogo numa área, você mata ali todos os micro-organismos que são importantes para a fertilidade daquele solo. Depois, letra B, aumento da poluição atmosférica. É claro que se você queima uma matéria orgânica, você está emitindo para a atmosfera uma série, né, de poluentes, né, que vão causar essa poluição atmosférica. Depois, letra C, a diminuição dos nutrientes da terra. Com certeza, todas as folhas, toda aquela matéria que fica na região, né, externa ali do solo, né, superficial, ela entra em decomposição e vira o que a gente chama de matéria orgânica, né? Ou seja, ela apodrece e vira, né, adubo, nutriente para a terra. Se você coloca fogo nessas áreas, você está diminuindo a quantidade de nutrientes que existem naquele solo, né? E por último, a queimada, ela causa uma redução do aquecimento global? De maneira nenhuma, né? Então, essa aqui, a letra D, seria então a alternativa que não corresponde a uma consequência da queimada. A número 5, eu trago aqui para você uma imagem. Essa imagem mostra aqui uma área provavelmente de pasto, né, dá a entender que é o pasto. O pasto, né, as áreas de pastagem, elas são uma cobertura muito frágil da terra, né? Por isso que as áreas de pastagem, elas são áreas de empobrecimento de solo, de erosão, né, e tudo mais. Então aqui você percebe que a erosão aqui, ela foi tão profunda que ela causou esses sulcos enormes aqui na terra, né? Esses valões aqui, né? Isso em geografia, né, em ciências, biologia, recebe um nome específico, né? Quando a erosão, o escoamento superficial da água, ele acontece numa velocidade muito grande, como a Terra não tem proteção, né? Ela acaba, então, levando toda a matéria e causando, né, isso aqui que pode no futuro causar desmoronamento, desabamento, né? E outros processos de empobrecimento de solo também. Então, o nome desses buracos aqui causados, né, pelo escoamento da água, recebem um nome. Que nome é esse? É a desertificação? Não. É a vossoroca? É o assoreamento? Não. É a lixiviação? Também não. Então, o nome dessas grandes, né, desses grandes sulcos aqui na terra, né, que se formam quando a terra não tem essa proteção, é a vossoroca, né? Então, essa daqui é a alternativa correta, que é a vossoroca. Deixa eu pegar o amarelinho aqui. Vossoroca, letra B, tá? Questão número 6. Agora, então, a partir da número 6, a gente deixa, né, esse conteúdo que fala dos problemas ambientais brasileiros e do mundo, né? E vamos passar, então, para os grandes conflitos, né? Principalmente os ocorridos durante o século XX. Então, em relação às causas da Primeira Guerra Mundial,
quais seriam então nessas opções a que melhor se encaixa com aquela, né, que se caracteriza como as causas aí da Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma série de causas, né? As disputas imperialistas, né? A questão do nacionalismo, né? Guerras, né, e conflitos mal resolvidos ainda no século XIX, né? Essa disputa por mercado, né? Então tudo isso se configura como causas. Então eu não posso dizer que a Primeira Guerra Mundial teve uma causa, né? Inclusive alguns alunos confundem a causa da guerra com o estopim da guerra, né? Então, por exemplo, a morte do arquiduque, né? Ela não é a causa da guerra, né? O mundo não entrou em guerra porque o arquiduque foi morto, né? Mas aquele foi o estopim. Os ânimos já estavam muito aquecidos, a tensão já era muito grande. Então, aquele acontecimento, ele foi o estopim, ou seja, o que popularmente a gente chama de gota d'água, né? Mas as causas, né? Elas já vinham se desenrolando há muito tempo, né? Então, qual seria a alternativa que melhor configura isso? A incapacidade dos estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX, que colocou em xeque a estrutura do sistema capitalista, a instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas, né, colonialistas e o conflito entre as potências, né? Não exatamente. Depois, letra B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo, e a corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre as potências, né? Com certeza, né? Tudo que foi falado aqui é um pouco, né, daquilo que vinha acontecendo já há algum tempo e que a gente pode afirmar que foram, né, as causas, né? O sucesso da política de apaziguamento, né? Nada a ver. O expansionismo da Áustria, a invasão da Polônia, né? Então aqui são coisas pontuais que não tem nada a ver. Então a questão, né, a opção correta, então, seria a letra B de bola aqui, né? Que mostra, então, um pouco, né, dessas causas aí da Primeira Guerra Mundial. Então, vou marcar aqui em amarelinho. Número 6. Dentre os desdobramentos políticos econômicos imediatos na ordem internacional produzidos pela Primeira Guerra, né? Qual aqui é correto, né? Então, assim que a Primeira Guerra Mundial terminou, né? Quais foram, né, internacionalmente os desdobramentos, né? Ou um exemplo de um desdobramento. Foi o fim dos privilégios, né, aduaneiros entre França e Alemanha? Não. O surgimento da ONU, das Organizações das Nações Unidas? Não. A ONU, ela só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e não na Primeira Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial foram a Liga das Nações, né, que foi criada, que funcionava um pouco, né, como esse comitê de paz, né, mas que não deu certo, né. A prova disso foi o início da Segunda Guerra Mundial. Depois, a criação da Iugoslávia como decorrência das questões políticas dos Balcãs, né? Então, essa realmente é uma alternativa correta, né? A Iugoslávia é um país que nasce aí depois da Primeira Guerra Mundial, né? Essa região dos Balcãs já era uma área de grande tensão, né? E aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Iugoslávia, ela surge, né? A anexação da Palestina à Síria e do Iraque ao Império Otomano. O Império Otomano, inclusive, ele desaparece, né? Ele cai depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a correta seria aqui a letra C, C de coração, né? Que mostra aqui, então, que a criação da Iugoslávia é, sim, um desdobramento da Primeira Guerra Mundial.
Questão número 2. Sobre a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, né? Como foi a atuação? Em que o Brasil atuou na Primeira Guerra Mundial? Ele participou das batalhas e foi decisivo no resultado da guerra? Não. A gente sabe que a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ela foi muito tímida, muito pequena, né? Até porque o Brasil não estava preparado, né? Não tinha armamento bélico, não tinha um poder, né, militar grande nesse período, né? Então, o Brasil limitou-se a fornecer suprimentos agrícolas? Não foram só agrícolas, né? O governo brasileiro participou em missões de patrulhamento, bem como enviou enfermeiras e médicos para ajudar a Tríplice Aliança? Sim. A principal ajuda do Brasil, né, foi enviando, né, alguns navios, e nesses navios, né, foi dado um apoio de patrulhamento e também, né, a assistência aos militares, né, aos soldados, né, feridos na guerra, né? Então foi com alguns suprimentos, com enfermeiros, médicos, né, esse apoio aí, e também algum patrulhamento, né? Mas não atuou de maneira decisiva em combates, nada disso, né? Então, depois, número 9, sobre as bombas atômicas lançadas contra Hiroshima e Nagasaki. Aqui, então, já ocorre na Segunda Guerra Mundial, né? Resultaram, né, em aproximadamente 300 mil mortes, né? Foram vítimas lá imediatas e outras depois pela exposição à radiação. Essa radiação, ela causa inúmeros efeitos, né? A gente sabe disso, né? Então, sobre esse momento, né, que ficou marcado na história da Segunda Guerra Mundial e do mundo inteiro, que foi o lançamento da bomba atômica, né, das bombas, né, sobre Hiroshima e Nagasaki, o que a gente pode afirmar? Então, aqui, número 1, as bombas atômicas que atingiram Hiroshima e Nagasaki foram lançadas pelos Estados Unidos, único país que possuía esse tipo de armamento ao fim da Segunda Guerra Mundial. Realmente, né? Os Estados Unidos, ele saiu na frente em relação ao enriquecimento do urânio, né, para fins militares, e foi ele que de fato usou esse armamento, né, cruel contra o Japão. As radiações liberadas numa explosão atômica podem produzir mutações no material genético humano que causam doenças como câncer e são transmitidas inclusive para gerações seguintes, caso tenham ocorrido nas células germinativas. Realmente, né? O material radioativo, ele é muito cruel, né? Porque além do problema imediato, ele causa problemas a longo prazo, né? As células atingidas, né, em contato com essa radiação, né, elas podem desenvolver no futuro diversas mutações, câncer, e inclusive as próximas gerações, né? Então, se uma mulher teve contato com material radioativo, ou o pai, os filhos podem nascer, inclusive, com algum problema genético, né? E causam, então, problemas muito graves, né? Então, a 2 também é correta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias nações desenvolveram armas atômicas e, atualmente, entre os que possuem esse tipo, tem-se a China, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia. Realmente, esses são os países hoje, né, que usam urânio, né, usam o enriquecimento do urânio não só para fins, né, energéticos, mas também, né, o enriquecimento a 80%, né, uma quantidade muito maior, para que ela possa ser usada, né, como um armamento químico, né? O que preocupa o mundo inteiro, né? Então, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, né, saiu
numa vantagem muito grande, né? Após mostrar esse poderio todo, várias nações, né, entenderam que tendo armamento nuclear, eles conquistariam o poder, o respeito das outras nações, então seria também uma espécie de proteção, né? Então, vários países, de fato, passaram a desenvolver armamento atômico. Isso significa, então, que tanto a 1, a 2 e a 3 estão corretas, então a alternativa que você deve marcar é a de letra E aqui, é a letra E. E a última, a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, todo mundo sabe que com o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, saem vitoriosos e passam então juntamente com a antiga União Soviética, a disputar o mundo. E o mundo então passa a ser dividido em dois grandes blocos, né? De um lado, Estados Unidos, defendendo o capitalismo, e do outro lado, a antiga União Soviética, defendendo o socialismo, né? A partir dessas informações, né, e observando o termo Guerra Fria, né, Guerra Fria seria então um momento de tensão, de disputa, mas que foi chamada de fria, entre aspas, porque não houve um combate, uma disputa, uma guerra, né, de fato, né, uma guerra militar, né, mas uma disputa, né, e uma tensão o tempo todo. Então a Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente de quê, né? Então, essa Guerra Fria, ela se desenvolveu, né, a partir do quê? Da polarização do mundo em dois blocos políticos militares entre as duas guerras mundiais? Não, né? A Guerra Fria, ela se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial e não entre as duas guerras. Letra B, a polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria? Não, né? Esse não seria o único interesse. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial, né? Entre capitalistas e socialistas, né? Isso aí. Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado a Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, França e outros? Não. Então, a letra C aqui, polarização do mundo em dois blocos político-militares, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, que são os capitalistas e socialistas. Então, os capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os socialistas liderados pela antiga União Soviética, né? Esse então foi o período, né, que nós conhecemos como Guerra Fria, né? Que foi um período muito longo e muito cruel, apesar de não ter, né, havido combate, sangue, né, como a gente vê na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Foi um período de muita tensão, de muito medo, de muita disputa, de muita ameaça, né? Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até lá o marco final, né, que foi a queda do Muro de Berlim, né? Então, durante todos esses anos, né, o mundo viveu aí polarizado entre capitalistas e socialistas, Estados Unidos e União Soviética liderando esses blocos, né? Então, eu espero que aqui a letra C, né? Vamos marcar aqui, letra C. Eu espero então que essa nossa atividade dessa semana tenha te ajudado, né, a solucionar possíveis dúvidas. Caso você tenha errado, né, que você agora consiga identificar, né, quais são os problemas aí que você encontrou nessas questões, e aí com isso você possa então rever, né, caso no Enem, né, ou em qualquer outra prova que você tenha que fazer, né, se surgir uma questão dessa que você arrase, tá bem?
Eu espero que você fique bem, né? Que você foque nos seus estudos, não se deixe abater pelos problemas que nós estamos vivendo, né? Não estude unicamente para ter um papel na mão, um diploma, porque o papel é importante, mas existem outras situações mais importantes, que é o seu conhecimento, né? Então, foque nos seus estudos e fiquem com Deus. Um forte abraço e um beijo no seu coração.